Fala pessoal, neste vídeo quero falar com vocês sobre o DOM. Então o DOM, né, a definição dele é Document Object Model, né, o modelo de objetos de um documento. Tá? Ele também foi criado, né, já tem bastante tempo, mas é um padrão, né, então a W3C, que é uma organização, né, para padronizar várias coisas da web, e por trás também tem o nosso Tim Berners-Lee. E nada mais é do que uma interface, né? Ou seja, você tem bem claro tudo o que você pode fazer, né? As operações que você pode fazer. Então é uma abstração das operações que você pode fazer em cima de um documento, tá? E por que padronizar? Porque você tem diferentes empresas, diferentes formas de acessar um documento, né? Então uma delas é o navegador. O navegador pode acessar um documento web, mas você tem outras ferramentas que também querem acessar um documento web, um HTML, né? Então, por exemplo, ferramentas que fazem scraping, né? Que consegue fazer raspagem de dados em sites, né? Então você quer navegar numa estrutura de um documento para extrair o conteúdo dele, né? Então você utiliza as tags, mas o que essas ferramentas estão interessadas mesmo é no conteúdo. Tá? Então você tem uma interface de como operar, né? Vai para dentro de uma tag, pega o documento, vai para o próximo filho, volta para o pai. Então tem operações assim, beleza? Resumindo, né? É facilitar a leitura de acesso e também atualização do conteúdo de um documento. Então a gente não quer só acessar o documento, a gente também quer atualizar, né? Por exemplo, o navegador, você pode acessar um conteúdo e mudar o valor, né, de um campo, ou de um parágrafo, de um cabeçalho, o que seja. Eu fiz aqui, tá, de novo, né, um mapa mental aqui. Então dentro do DOM a gente começa por um document, tá? Dentro do document a gente consegue acessar o HTML, e daí, lembra a nossa estrutura HTML? O que a gente tem dentro do HTML? A gente tem o body e tem o head, né? Mas o DOM ele vai um pouco além disso, tá? Então uma outra forma de ver, a gente tem assim. Então a gente tem do DOM, a gente tem o document. Vou fazer só um paralelo aqui, né? Se a gente abrir um inspector aqui, um inspect, a gente vai em elementos, no console, né? E a gente tem o acesso ao document. Então quando você via JavaScript, né? Aqui o console é para a gente ter acesso a um JavaScript. Se você colocar um document, é isso que você vai conseguir acessar. Você vai ver tudo que você tem dentro do seu DOM, tá? Então olha só, eu peguei um HTML, que eu tenho o head e tenho o body. Tá? Então isso aqui é essa estrutura. Então dentro do document eu posso pegar os elementos, tá? E um documento ele pode ser HTML, mas ele pode ser também um XML, tá? Então pensando num documento HTML, que é o que a gente faz na web, a gente tem o head e o body, né? Então foi o que a gente viu aqui. Então isso aqui é meio um atalho, porque é o mais comum da gente acessar, né? Então a gente tem um atalho, mas seguindo de outras formas, né, em outras palavras, além do documento, você consegue pegar mais coisas do DOM. Você consegue pegar detalhes da tela, o histórico de navegação, localização, né? Dentro de elementos, eu consigo pegar não só HTML, mas eu consigo pegar eventos também, né? E aqui tem um exemplo. Dentro do head você pode ter o título, o metadados, né? Links que importam, por exemplo, a folha de estilo. O body, você pode criar cabeçalho, parágrafo e ir navegando, né? Então do body eu vou para uma div, dentro da div eu tenho um cabeçalho, mas eu também tenho, né, 3 elementos dentro dessa div. Então pensa numa árvore, né? E essa árvore ela tem essas ramificações que dentro de uma ramificação pode ter mais ramificações. E você tem uma interface, né, uma forma de navegar nessa estrutura para extrair dados, tá? Então, e por que eu estou falando de DOM? Porque é importante a gente saber dessa estrutura, o principal é isso, né? Então, você saber que dentro do body eu tenho um cabeçalho, né? Então, quem que é o ancestral desse cabeçalho? Ah, é o body, né? Também o pai ou mãe. Então, o importante daqui é vocês conhecerem essa estrutura e ter essa ideia de pai e filho, tá bom? Isso é o mais importante. Sim, agora só um pouco.
apagar esse texto aqui. E aqui tem um HTML bem de exemplo. Então, olha só, eu tenho um HTML, tá? Mas esse HTML, a função dele é mostrar que tem ferramentas que conseguem ler o DOM, e lendo o DOM, você consegue, né, acessar e modificar elementos de um documento. Tá? Nesse caso aqui, o documento ele é um XML, ele não é um HTML. Mas um XML também é bem comum na web, né? Ele é bem parecido com HTML, ou seja, você tem tags, você abre e fecha tags. Então, olha, abriu aqui um bookstore, fechou aqui. Abriu um book, fechou aqui. Né? Poderia ser uma div, mas aqui é um book. E dentro de book você tem título, autor e ano. Né? E, aliás, esse livro aqui é um livro bem interessante na área de programação, tá? O Programador Pragmático, de 1999. Tá, mas o ponto aqui é, nativamente, no JavaScript, eu tenho um DOM parser, né? O parser é que sabe fazer essa conversão, né? Então ele consegue ler uma string, esse aqui é um texto, esse aqui é um texto puro, e ele consegue, lendo esse texto, converter naquela estrutura de DOM, e daí conseguir fazer as navegações. Então, eu não vou focar no código, tá? Porque aqui o foco não é JavaScript, mas eu só quero mostrar para vocês que, dado um texto, eu usei uma biblioteca nativa do JavaScript e eu consegui navegar nessa estrutura para conseguir pegar o ano desse livro. Tá? E aí eu consegui escrever nesse parágrafo o ano. Então, note que inicialmente esse parágrafo do ano ele tá vazio, né? Não tem tá limpo aqui, tá em branco. Mas via programação a gente consegue fazer o parser, né? Converter isso aqui para a estrutura e dentro da estrutura extrair o ano, tá? Então eu vou salvar isso aqui, vou pegar aqui meu browser, vou vir aqui, aqui eu já tinha carregado, né? Mas eu vou dar um atualizar e ele pegou o ano 99, né? Vamos só trocar aqui para vamos por um 8 aqui. E ele pegou aquele valor do texto, né? Então ele fez esse passo de conseguir converter um texto, né? um documento no formato texto, para uma estrutura e daí navegar nessa estrutura de forma a pegar o ano. Tá? Esse aqui foi só um exemplo, vocês não precisam se preocupar com JavaScript, com entender esse código, isso não é importante. É simplesmente mostrar a ideia. Né? Então, qual que é a ideia? Padronizar uma forma de acesso a um documento. Tá? Então, por isso que tem o DOM foi criado para padronizar esse acesso. E aí, vários navegadores, várias empresas, né, conseguem trabalhar em cima dessa estrutura usando o mesmo padrão, uma mesma forma de acesso, uma mesma forma de atualizar. Tá? Então, isso é o DOM. E aí, mais para frente a gente vai ver como isso vai ser importante, né? Desde declarar estilo, como criar HTML. Tá? Então é isso, até o próximo vídeo.